Olá, aqui é João Fernandes, economista da Quantitas, e no panorama econômico dessa semana vamos falar sobre a continuidade da aversão a risco nos mercados globais por receio de recessão e também por conta dos apertos monetários sendo implementados por bancos centrais ao redor do mundo. No âmbito local, as atenções se concentram sobre as medidas de auxílio sendo anunciadas pelo governo e as implicações fiscais das mesmas, e também a evolução da inflação no curto prazo, sendo afetada por medidas tributárias anunciadas com efeitos baixistas bem substanciais sobre as leituras mensais do IPCA. No âmbito global, as preocupações dos mercados com uma recessão econômica vêm se acentuando. A gente tem visto dados correntes de atividade econômica de vários países, principalmente desenvolvidos, mostrando desaceleração recentemente. É o caso de dados da indústria, do consumo, em várias regiões do mundo, mas em especial nos Estados Unidos e Europa. Isso tem levado o mercado a precificar uma probabilidade maior de recessão, num horizonte ao redor de 6 meses a 1 ano à frente, e isso tem feito reações negativas por parte de diferentes frentes. Apesar disso, a semana teve a divulgação de um indicador que veio na contramão dessas preocupações, é o payroll, indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que, ao contrário de alguns números recentes de setores como indústria, varejo, o mercado de trabalho mostrou uma dinâmica mais positiva. A criação de vagas no mês surpreendeu o mercado e mostrou pressões salariais adicionais. Isso tem um lado benigno, que é a recessão, as preocupações com recessão ainda não estarem se materializando no que diz respeito à dinâmica do mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, tem uma consequência em termos de efeito inflacionário, pois com os salários ainda subindo, a gente consegue enxergar pressões inflacionárias mais persistentes. E isso cria um problema para o Banco Central, para o Fed, que acaba tendo que continuar subindo os juros num ritmo acelerado, apesar de já estarmos vendo sinais recessivos em outros setores da economia, como a indústria e o consumo. Então, acaba que a reação do mercado fica num espectro ainda negativo, pelo efeito das altas das taxas de juros sobre a dinâmica dos demais ativos. Aqui no Brasil, as atenções se concentram muito sobre o âmbito fiscal. O governo fez uma série de divulgações de auxílios recentemente, que estão tramitando ainda no Congresso, mas que apontam no sentido de mais gastos. Um dos principais é o aumento do Auxílio Brasil, que pulará para R$ 600 por mês, e, ainda que tenha um efeito positivo sobre o consumo, gera um efeito negativo sobre as contas públicas. E esse efeito, claro, acaba tendo um impacto sobre uma maior aversão a risco dos mercados, levando o Brasil, no que diz respeito aos seus mercados locais, a terem uma dinâmica negativa, mesmo quando a gente olha em comparação com o resto do mundo. Além disso, tivemos também a divulgação da inflação de junho. O IPCA veio um número próximo do que o mercado esperava, uma inflação ainda alta em termos mensais, mas, de todo modo, a maior parte das atenções estão sobre o mês de julho, pois será o mês em que uma série de medidas tributárias anunciadas pelo governo, em especial redução de tributos federais sobre combustíveis e também do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, terá impacto. Devemos ver um IPCA negativo em julho, é algo que não se via há muito tempo, mas por conta do efeito dessas medidas. É importante frisar que os demais segmentos da inflação, a inflação de serviços, a inflação de bens, continua rodando com uma pressão alta. E isso mantém a sinalização que o Banco Central seguirá elevando os juros, pois é essa a inflação que ele está combatendo, e não efeitos pontuais que virão no mês de julho por conta dessas medidas. Dado que o nosso cenário ainda é de uma inflação alta esse ano, temos 7,4%, e principalmente no ano que vem, 2023, para o qual temos 5,9%, nossa visão é que o Banco Central deverá continuar a subir os juros na sua próxima reunião, para um patamar de 13,75% ao ano, a partir do qual acreditamos em uma Selic estável até o final do ano que vem. Essas são as principais informações para você começar a sua semana bem informado. Até o próximo Panorama Econômico.